Retomando nossas palestras, convidamos o senhor Rogério Kentop para falar sobre os plásticos, soluções modernas para o saneamento. Rogério é engenheiro químico formado pela Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, e pós-graduado em Gestão Tecnológica, Leading Technological Enterprise pelo International Institute for Management Development. É também especialista em tecnologia de preparação e processamento de PVC pela Fundação Krupp, Alemanha, e em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. Atua no Conselho de Administração do Instituto PVC. Com vocês, então, Rogério Kentop. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer ao Schmidt e a toda a organização do Congresso pelo convite. É uma honra poder participar com vocês hoje aqui nesse Congresso. Agradecer também a Simara e toda a equipe de organização pelo apoio que tem nos dado e nos deixado bastante à vontade aí nesse evento. Bom, eu tenho também um desafio bastante grande, porque quando a gente fala de soluções modernas para saneamento, na verdade, a gente vai trazer de volta uma discussão que já ocorre há algum tempo, né, no país, e de soluções que já vêm se desenvolvendo há bastante tempo ao longo do mundo e que continuam sendo modernas e bastante desafiadoras no sentido de mostrar o quanto o plástico é uma solução versátil e ideal para várias oportunidades que a gente tem dentro do nosso dia a dia. E o segundo grande desafio é fazer com que vocês não durmam nessa palestra, porque a primeira palestra depois do almoço sempre é uma palestra, né, difícil de ficar acordado. Então, vamos tentar ser rápido e objetivo aí para conseguir deixar todo mundo atento aí. Bom, rapidamente, eu trabalho na Tigre, e a Tigre eu queria rapidamente falar também que é uma empresa que tem a visão, que tem como visão, né, temos certeza de que o lugar onde as pessoas vivem pode ser sempre melhor, né? E junto com isso, a nossa missão fala de criar soluções inovadoras para o mundo da construção. O Grupo Tigre é uma multinacional de origem brasileira que atua no setor de tubos e conexões, também acessórios, termoplásticos, principalmente em PVC, mas também já com uma boa história utilizando outros materiais, como polipropileno e polietileno. Nós temos uma liderança no país e em toda a região da América do Sul, e a gente é uma empresa que se posiciona com destaque no mundo dentro do setor. A nossa história ela é marcada pelo compromisso de oferecer sempre linhas completas e inovadoras, primando pela alta qualidade e facilitando a vida de quem constrói. A gente tem 24 unidades, a gente está em 10 países, tem 10 unidades no Brasil e 14 no exterior, a gente está em 10 países diferentes, e hoje os negócios internacionais já representam 27% do nosso faturamento. A gente atualmente conta com um pouco mais de 7.000 colaboradores, tendo uma capacidade de processar aí, em torno de 500.000 toneladas ano de materiais plásticos. A gente tem 125.000 pontos de venda e hoje temos um portfólio de 15.000 produtos ativos. Bom, falando um pouco do saneamento básico e o índice de desenvolvimento humano, queria deixar assim claro que existe uma definição, né, toda uma equação que procura explicar esse índice, mas nós vamos nos ater basicamente a estar demonstrando, né, o quanto as soluções que a gente desenvolve são importantes sob o ponto de vista de saúde e salubridade. Bom, alguns dados aí para a gente contextualizar sobre o que a gente está falando. O mundo está enfrentando uma crise de qualidade de água, né? Isso já não é mais uma novidade para o Brasil, né, com a recente crise também de falta de água que a gente tem. As condições climáticas, o crescimento da população, a urbanização, a produção de alimentos e, principalmente, o tratamento e descarte inadequados está pressionando cada vez mais os recursos hídricos.
Bom, globalmente, 2 milhões de toneladas de esgoto são jogados no meio ambiente. Anualmente, 1,8 milhão em decorrência de doenças causadas pela contaminação de água. E morrem mais pessoas devido à poluição de água do que qualquer tipo de violência, incluindo as guerras. Mais da metade dos leitos de hospitais estão ocupados por pessoas que sofrem de doenças relacionadas à água contaminada. Se a gente quiser olhar ainda, as projeções apontam que, em 2050, nós teremos uma população de 9 bilhões de pessoas. Essa população urbana ela vai dobrar de 3,2 para 6,4 bilhões. Nesse cenário, cada vez mais é necessário o desenvolvimento de soluções inovadoras para a gestão dos recursos hídricos, como tratamento, distribuição, reuso e descarte. É nisso que a gente foca. A TIG tem certeza que o lugar onde as pessoas vivem pode ser sempre melhor e busca diariamente criar soluções inovadoras para este mundo da construção. Um outro dado interessante, se a gente olhar aí a situação de atendimento urbano em termos de rede de água no Brasil, 93% é o índice nacional de atendimento por redes de água. Se a gente for olhar o índice de redes de tratamento, de redes de esgoto, de coletoras de esgoto, nós estamos falando num índice médio de 48,1%. Mas se a gente for olhar quanto desse esgoto é tratado, né, nós estamos falando aí de um índice médio de 37,5%. Então, esse cenário mostra exatamente, assim, por um lado, né, a gravidade e a necessidade de estarmos acelerando cada vez mais o desenvolvimento de soluções, e é um grande mar de oportunidades aí para essa indústria no qual todos nós estamos inseridos. E aí, por que não dizer um dado que já aparece há muito tempo, né, em campanhas fortes e na mídia, ou seja, para cada R$1 investido em saneamento, a gente pode ter uma economia de R$4 de gastos com saúde, né? Então, esse tem sido um mote muito forte de todo mundo que está envolvido com o tema, no sentido de trazer o incentivo de investimentos forte em saneamento básico. Bom, quando a gente fala de soluções dentro do saneamento, a gente está falando de tubos, né, que vão conduzir efluentes ou a água. E se a gente olhar historicamente o abastecimento de água lá, antes do século XV, ele já começava com um tipo de tubo, né, que era uma madeira perfurada, né? Então, o primeiro tubo que se tem em história era um pedaço de madeira, né? Foi evoluindo para cerâmica, né? Foi evoluindo aí para tubos feitos à base de chumbo, né, para aço rebitado, né, para tubos de ferro fundido e também, finalmente, para tubos de soluções com material plástico. Aqui mais um detalhe de como era esse tubo aí que se tem notícia aí de madeira, né? Bom, no Brasil, se a gente quiser olhar os primórdios, a gente falava aí que o bambu, né, foi muito utilizado como tubulação para começar a transportar então a água aí que já era uma prática bem difundida. Os sistemas de drenagem e esgoto no Brasil, eles tiveram, de maneira geral, uma evolução muito forte, partindo de tubos, então, a partir de barro, né, as manilhas, né, que a gente até ainda vê, né, por incrível que pareça, sendo utilizado remotamente em algumas áreas, né. A gente percebe uma forte utilização de tubos de concreto, né, ou seja, qual é a cidade, qual é o município, qual é a região que não tem uma produção de tubos de concreto, né, e uma evolução no qual a gente vem investindo bastante, junto com toda a cadeia, junto com os parceiros, em trazer soluções de tubo, então, plástico, né, que possa trazer uma alta capacidade de fluidez e uma alta resistência dentro dessas aplicações. Os sistemas plásticos têm, na sua vantagem, uma alta rigidez estrutural, né, ou seja, eles têm uma maior capacidade de suportar cargas externas, né, e aí a gente tem que prestar muita atenção nos conceitos de engenharia,
que são aplicados nas instalações de tubos, né? Se todos os conceitos de engenharia fossem realmente perfeitos e muito bem aplicados, a gente não teria, talvez, tanta preocupação em ter que dimensionar um produto, muitas vezes, superdimensionado para resistir a cargas, né? Estou falando um tubo que deveria estar enterrado a uma certa profundidade, muitas vezes não está. Então, isso faz com que a gente tenha que ter uma preocupação forte para isso, e os tubos de plástico vêm nessa linha. Eles têm muito menor peso, né? O que simplifica consideravelmente a instalação. A gente vai ver aí que as instalações comparados feitos com tubos plásticos comparados com outras soluções podem reduzir em até 50% o tempo de uma instalação, de uma obra. A estanqueidade das juntas, né, que para mim eu acho que assim é o coração de todo esse sistema, né? Não adianta a gente desenvolver excelentes produtos com alto nível de resistência, se na hora de a gente fazer a união entre as partes, né, eu não tiver uma junta, né, no caso um anel de borracha ou um sistema de adesivo que realmente traga estanqueidade para o sistema, né? E nós vamos ver mais à frente que, se tivermos falta de estanqueidade, nós vamos ter as perdas aí que muitas vezes a gente está acostumado a ver. Uma maior resistência à abrasão, né, ou seja, permite trabalhar com maiores velocidades de fluido. Então, estamos também falando que o sistema tem que ser dimensionado no sentido de trazer produtividade, né, quando se está levando, se escoando um fluido, a água, enfim. Então, ele tem uma alta resistência a essa abrasão, o que facilita o seu uso, aumenta o seu tempo de vida útil também. Melhor desempenho hidráulico, então, estou falando aqui de forças de arraste, índices que possam estar interferindo na condução do fluido. Então, os sistemas plásticos têm um melhor desempenho nisso aí também. É inerte para desviar correntes elétricas, ou seja, por isso não existe a ação de corrosão também dentro das tubulações. Outra grande vantagem, a gente vai ver algumas fotos à frente aí. O preço torna-se competitivo, né, comparado aí com outras soluções, na somatória desses eventos. Em resumo, o tubo oferece um menor custo total de instalação. Então, e isso também é uma barreira cultural, muitas vezes, quando você vai definir a forma de negociação do produto, né, e muitas vezes se compara só o custo produto a produto e não da instalação como um todo, levando em conta o tempo e a sua vida útil dali para frente. Tá. A Tigre, como grupo, traz nas suas soluções famílias dedicadas, como eu já falei, de diversos tipos de materiais. Então, Tigre, como tubos e conexões, tem uma tradição mais forte em PVC, já com polietileno em soluções mais tradicionais. E, recentemente, de 2009 para cá, a gente tem uma joint venture com uma empresa muito grande americana, American Drainage Systems. Então, atuamos no Brasil como Tigre ADS, oferecendo tubulações corrugadas de polietileno de alta densidade, aí, que também estão colaborando então, com drenagem e saneamento. Bom, os segmentos de atuação, no caso da infraestrutura, a gente tem todo o foco voltado para a qualidade de vida das pessoas, sabendo que isso depende de uma infraestrutura que está no seu entorno. Então, a Tigre desenvolve soluções inovadoras e sustentáveis, pensando também na infraestrutura como um todo, né? Aqui a gente fala de sistemas de saneamento de água, esgoto, eletricidade, telecomunicação e distribuição de gás, né? Utilizando também a interligação dos sistemas. A foto procura mostrar um sistema 100% plástico no qual a gente pudesse estar convivendo com um sistema bastante interligado. Aqui alguns exemplos dos principais produtos que estão nesse mercado já atuando, né? A gente tem para a rede de adutoras tubos de alta pressão que concorrem com os tubos de ferro fundido, são tubos modificados com base em PVC. Os coletores de esgoto, na sua versão lisa e, mais recentemente, com tubos corrugados de dupla parede, trazendo aquela vantagem da leveza e da facilidade da instalação.
conexões de PBA, que também são conexões conjuntas elásticas, que contribuem para o sistema e são uma alternativa a conexões até então só de ferro fundido. E os tios, que na verdade são caixas de passagem, aí, unidades coletoras, onde a gente pode estar interligando o sistema e fazendo com que ele esteja totalmente estanque. As soluções da Tigre ADS passam aí por tubulações que vão até 3 metros de diâmetro, né, para grandes redes coletoras aí de águas de chuva, com corrugados de dupla parede, tratamentos também de águas pluviais, e temos alguma atuação também no segmento de eletrodutos. Essa foto aqui, ela justamente tem o objetivo de demonstrar, né, que à esquerda de vocês ali você vê os sistemas mais convencionais, como um sistema de concreto ou de ferro fundido, né, necessitando todo um aparato de máquinas, uma movimentação de instalação muito mais difícil, né? E do outro lado você vê as instalações de uma tubulação, seja de polietileno corrugado, de grandes diâmetros, onde 2 pessoas ou 3 pessoas rapidamente conseguem fazer uma instalação e ganhar muito tempo com isso, ou na foto de baixo, em condições bastante de difícil acesso, as pessoas podendo fazer uma instalação de tubo de PVC, onde a gente não tem uma forma de equipamentos muito grandes aí, né? Eu queria falar, então, um pouco sobre o tema que a gente vinha falando. Essas soluções, elas têm muito a ver, então, com as juntas que eu falei. Vocês imaginam aí uma situação... Acho que aqui pulou um. Não. Ok. Vocês imaginam, então, por falta de estanqueidade ou de uma junta não bem feita, raízes, né, entrando no sistema e começando, então, a perfurar, né, causando vazamentos, ou até o entupimento, como esse caso real aí de uma foto que a gente tem no lado direito de vocês aí. Isso colapsa todo o sistema e não tem outra forma de você retirar isso dali se você não tiver que abrir toda a tubulação e fazer uma nova instalação. Outro ponto muito importante é assim, se você tem uma entrada de água em excesso por falta de estanqueidade dentro do sistema, essa água de chuva ela vai sobrecarregar as estações de tratamento de esgoto. E isso traz uma ineficiência muito grande, né? Ou seja, a gente não consegue chegar no resultado, né? E ainda tem um custo que a gente não recupera. E a outra situação de você ter a tubulação já danificada, então infiltrando, né, infectando o solo aí por falta de estanqueidade. Então, os sistemas hoje de juntas, eles procuram trabalhar com produtos bastante avançados, onde não é um simples anel de borracha, você tem que ter uma alma metálica colocada por dentro desse tipo de junta, você faz um sistema automatizado de conformação da bolsa do tubo sobre o anel e não mais coloca o anel depois de produzir. Então, essas foram e são evoluções bastante importantes dessa indústria. E outro ponto aí, a gente pode ver em algumas fotos, ação de corrosão, né? Ação de corrosão também danificando diretamente ao longo do tempo as tubulações, necessitando reparos, que às vezes podem ser por um simples jateamento, o que não é o caso, mas muitas vezes tendo que trocar toda uma tubulação, né? Se você pegar cidades mais antigas no mundo, e nos Estados Unidos esses cases são muito fortes, mostrando exatamente o embate entre o plástico e tubulações de ferro, por exemplo, você mostra o quanto custa exatamente você ter que arrebentar uma avenida muito movimentada de uma grande cidade para fazer o reparo de uma tubulação. Então, soluções de plástico já têm vida útil aí hoje acompanhadas de PVC, por exemplo, de 100 anos de vida útil, né? E com uma prospecção bastante forte aí de atuação. Então, é nisso que a gente vem cada vez apostando e se aperfeiçoando mais. Tem também um dado, quando a gente fala dos desperdícios, né? A gente, dentro de saneamento, a gente quer falar um pouco assim de ter sistemas totalmente interligados que possam trazer uma inteligência, né? Eu tenho um produto
esse produto, que é um produto confiável, que tem uma boa qualidade, eu possa colocar níveis de gerenciamento, níveis de automação para controlar o sistema, e dentro desse sistema fazer com que ele converse com outros sistemas, né? Acho que esse é um caminho forte para a gente trabalhar na eficiência, contra o desperdício, contra toda essa falta de soluções que a gente tem aí. Eu fiquei surpreso esses dias ao ouvir que, numa das reportagens que estavam veiculando em São Paulo, quando falavam aí dos desperdícios, da falta de água e tal, o nível de desperdício numa cidade como São Paulo, no ano, equivale a uma cantareira, né, inteira de água. Então, assim, a gente fala muito desse problema da falta, mas a quantidade de desperdício também, se não for trabalhada, isso vai fazer com que todo ano você tenha o equivalente àquela perda, coisas que a gente não está acostumado a ver. Bom, no conceito de Smart Cities, o que eu queria assim colocar, assim, essas são tecnologias que vão ser demandadas, né? E esses sistemas eles vão fazer com que a gente tenha uma visão em tempo real do ciclo de água nas cidades, né? A gente vai poder, por exemplo, trabalhar a gestão dos processos de tratamento e purificação, né? Em tempos de crise, como a gente está vivendo agora, onde a grande preocupação é trazer água, né? Fica a pergunta, qual a qualidade dessa água, né, que está sendo trazida aí para contato com a população. Então, sistemas de tratamento e purificação de água vão ser uma exigência cada vez mais forte para compor um negócio de indústrias de transformação, que não vão poder ficar trabalhando só na oferta de produto, mas vão ter que olhar muito mais a visão sistêmica, né? Talvez até serviço, talvez até com projetos mais engenheirados. A gestão de redes de abastecimento e descarte, ou seja, uma aproximação muito mais forte junto com as companhias de saneamento, para que tudo isso funcione dentro de um critério e de uma condição gerenciável. A gestão de rede de águas pluviais, né, como é que isso vem sendo feito, e principalmente o aproveitamento e o reuso de água, né, quantas são as soluções que estão aparecendo por conta da iniciativa individual das pessoas de criarem seus próprios sistemas de coleta de água de chuva, de fazer lá uma reutilização de águas que possam abastecer o seu sistema de abastecimento de caixas de descarga dentro de casa. Então, isso mais do que é necessário, e a gente vê uma oportunidade muito grande que essas coisas evoluam de forma conectada, né? É possível evoluir com leitura remota através de medidores de água inteligentes, se eu estiver realmente diminuindo meus níveis dentro do sistema, dentro das casas, o que isso tem que ser feito, e um monitoramento centralizado de informações em uma única plataforma de gestão, né? Então, já existem, são plataformas muito parecidas com que bancos trabalham, redes de serviço trabalham, e não vai ser diferente dentro dessa nossa indústria, dentro desse nosso mercado. E a gente vai ter, por exemplo, resultados interessantes como um controle remoto, então, de uma estação de tratamento de esgoto, tratamento da água, as estações de bombeamento, né? A gente fica se perguntando, nesse tempo de desequilíbrio das chuvas, né, onde eu tenho populações sem água em regiões densamente povoadas, se a gente já tivesse sistemas de bombeamento nacional entre regiões, a gente poderia estar, de alguma forma, amenizando um pouco todo o impacto disso que a gente está vendo aí. Gestão eficiente através do planejamento da operação e manutenção dos sistemas, ou seja, a gente deveria ter sistemas de prevenção, né, e não sistemas de correção das tubulações, no que a gente vê por aí. Ou seja, uma coisa que já existe, mas deveria estar muito mais interligada à detecção de vazamento e incidentes nas redes, né? Mais uma vez, a gente vê agora, quando o assunto da água está tão forte, como é difícil a gente ter uma ação rápida quando se percebe um vazamento. Então, isso deveria já fazer parte do projeto desde o início, da concepção dos produtos. E ter um controle em tempo real de qualidade e consumo de água, né? Isso seria uma forma muito mais inteligente de a gente estar trazendo uma qualidade de vida. Então, todos os produtos que eu mostrei antes, que vêm de uma evolução de muito tempo e não são tão recentes, mas eles avançam para serem mais leves, mais resistentes, mais fáceis de instalar, são produtos que têm um histórico não tão recente, que, somados a soluções de inteligência, podem trazer sistemas realmente bastante inteligentes e inovadores dentro do contexto que a gente está vendo.
E aí a gente pode também falar aí de coisas que já estão sendo trabalhadas fortemente na indústria, que seriam os sistemas de tratamento e reaproveitamento de água, né? Ou seja, não só na indústria, sistemas de tratamento de esgoto nas residências, né? Trabalhar forte aí para substituir os paliativos que a gente tem, né? A gente fala muito de fossa séptica, isso aí está legal, né? Não é a solução que a gente deveria ter, né? Instalada, então. E unidades como essa em amarelo, onde a gente pode ver que você pode trabalhar com uma ou várias famílias de forma autônoma e fazendo com que todo esse rejeito, né, possa ser novamente utilizado ou devolvido para o local de origem, né? Eu perguntei uma vez para um especialista com relação a quanto tempo estamos, né, ou a que distância estamos de transformar o esgoto gerado em água potável, né? E a resposta dele assim foi muito pragmática em dizer assim, tecnologicamente muito perto, né? Mas sob o ponto de vista institucional, ético e de garantia, realmente numa visão mais de equilíbrio, de saúde, esse é um paradigma muito forte ainda para ser quebrado aí, sobre todos os aspectos, né? Já existe muita coisa sendo feita em transformar a água do mar em água potável, enfim. Então, um grande ponto dessa indústria no qual a gente está inserido, e muitos de vocês também, é a gente conseguir realmente criar escala, criar realmente tecnologias que possam ser aplicadas e multiplicadas rapidamente dentro das residências e na nossa vida como um todo, né? E falando também ainda em energia, né, existem muitas opções que a gente pode trabalhar, mas já existem sistemas aí, como esse no norte da Europa, se eu não me engano, onde você pode transformar uma tubulação, né, colocar um sistema de turbina dentro da tubulação e, junto com a condução de água, você pode estar gerando energia, né? Então, é nisso que a gente está olhando em termos de futuro, né? Apesar de que temos o mato alto para cortar, então, em toda essa nossa situação aí dos números que a gente viu, mas se a gente quiser projetar alguma coisa de diferente, pensando de forma sustentável, né, pensando de forma responsável, eu acho que esse é um caminho que a gente trabalha, né? Já foi falado, as nossas soluções, as soluções que essa indústria trabalha são recicláveis, né? Precisam ter um trabalho forte ainda de organizar o ciclo de vida, os sistemas de coleta e de reutilização, mas são sistemas que estão aí para serem aproveitados e realmente trazer uma qualidade de vida melhor para o futuro, né? É isso que a gente pensa, é isso que eu queria deixar com vocês aí nesse dia aí. Tá bom? Obrigado.